1992, um som ecoou pelos fliperamas, mudando a história dos games para sempre. O brutal comando Finishing. Mortal Kombat não era apenas um jogo, era uma revolução visceral que desafiava os limites da tecnologia e da moralidade. Os sprites digitalizados traziam um realismo nunca visto, transformando pixels simples em cenas de pura adrenalina e choque visual. Scorpion e Sub-Zero tornaram ser ícones instant, cujos movimentos finais definiram uma geração inteira de jogadores ávidos por impacto, mas esse nível de violência extrema atraiu rapidamente a atenção preocupada das autoridades e da grande mídia da época. Audiências no Senado americano e manchetes alarmistas exigiam controle rígido sobre o consumo de jogos violentos pelos jovens. Essa pressão política resultou na criação do sistema ISRB, classificando os jogos e mudando as regras da indústria para sempre. Com o avanço tecnológico, os pixels bidimensionais deram lugar aos primeiros e angulares modelos tridimensionais em Mortal Kombat 4. A brutalidade ganhava profundidade, preparando o terreno para uma evolução tecnológica que levaria o realismo a patamares inimagináveis. A era dos fatalities estava apenas começando, e o que viria a seguir mudaria nossa percepção de realismo nos games. Bem-vindos à evolução. Deixamos para trás os pixels clássicos de MK4 para entrar na era 128 bits, onde a profundidade mudou o jogo para sempre. A transição para o 3D não foi apenas visual, foi uma mudança na alma da franquia, trazendo novos ângulos de câmera e um realismo inédito. Com Deadly Alliance, a tecnologia permitiu detalhes viscerais. O sangue agora manchava o chão da arena, permanecendo ali como um lembrete do combate. Os lutadores mostravam ferimentos em tempo real. Cortes e hematomas surgiam no calor da batalha, elevando a imersão a um nível nunca antes visto. Essa fidelidade visual transformou os fatalities em eventos orgânicos, onde a anatomia dos personagens era respeitada em cada movimento finalizador. Então veio Deception, introduzindo o conceito de Harakiri. Agora, o perdedor podia escolher seu próprio fim, antes que o oponente o fizesse. Mas a verdadeira estrela eram as Death Traps. Os cenários tornaram-se perigosos, com moedores industriais e picos mortais aguardando um passo em falso. A interatividade com o ambiente adicionou uma nova camada estratégica, onde empurrar o inimigo para o abismo era tão satisfatório quanto um combo. Chegamos a Armageddon, que tentou algo radical: o sistema Create a Fatality. A liberdade era total, permitindo sequências customizadas de golpes finais. Embora polêmico entre os puristas por perder a identidade única de cada personagem, o sistema oferecia uma brutalidade criativa sem precedentes. Era o ápice da experimentação, onde cada jogador podia ser o coreógrafo de sua própria vitória sangrenta nos consoles da sexta geração. A era 3D foi um laboratório de ideias. Ela pavimentou o caminho, testando limites que definiriam o realismo visceral da modernidade. Vimos a evolução da tecnologia e da narrativa se fundirem, preparando o terreno para o renascimento que viria anos depois. Obrigado por acompanhar esta jornada pela era 3D. Preparem-se, pois o próximo passo é o mais brutal de todos. Não percam o Bloco 3, o Renascimento Sangrento, onde a franquia volta às suas raízes com a potência da nova geração. Até lá! Chegamos ao momento que mudou tudo. Em 2011, a NetReal decidiu que era hora de olhar para trás para poder avançar. Mortal Kombat 9 não foi apenas um reboot na história. Foi um renascimento na forma como víamos a morte nos games. E o culpado por isso tinha um nome assustador: o sistema de Raios-X. Pela primeira vez, a tecnologia nos permitiu ver além da pele e dos músculos. Vimos ossos estilhaçarem e órgãos colapsarem, detalhes anatômicos que faziam o estômago revirar. Os fatalities deixaram de ser apenas teatrais para se tornarem cirurgicamente brutais. A transição para Mortal Kombat X elevou isso a um patamar ainda mais sombrio. A paleta de cores ficou fria, o realismo
atingiu o auge e a anatomia dos personagens era tratada com uma precisão quase científica em cada execução. O impacto visual era tão forte que gerou novos debates morais, provando que Mortal Kombat ainda sabia como chocar o mundo. A evolução tecnológica deu voz e vida ao gore de uma maneira que antes era apenas imaginada. Mas se você achou que esse era o limite, o que veio a seguir desafiou todas as leis da física e da decência humana. Fique ligado, porque a era da perfeição visual está chegando no próximo capítulo. A história da brutalidade continua no bloco 4. Sejam bem-vindos ao bloco 4 da nossa análise. Hoje mergulhamos no fotorrealismo e na direção de arte de Mortal Kombat 11. Com este título, a franquia não apenas evoluiu em gráficos, mas transformou a violência em uma experiência cinematográfica de alto nível. O salto tecnológico permitiu um foco inédito nos detalhes. Cada poro da pele e textura de tecido foi meticulosamente trabalhado. Agora, vamos falar sobre a ciência do impacto. No MK11, a física de deformação atingiu um patamar assustadoramente realista. As cenas em câmera lenta extrema revelam a anatomia interna dos lutadores, expondo camadas musculares e estruturas ósseas com precisão cirúrgica. A iluminação volumétrica e o uso dinâmico da câmera intensificam cada golpe, fazendo com que o espectador sinta o peso de cada movimento. Não se trata apenas de sangue, mas de como o ambiente e a luz reagem a essa brutalidade desenfreada. A narrativa dos fatalities também mudou. Eles deixaram de ser apenas finalizações para se tornarem mini-filmes de ação de Hollywood. As coreografias ficaram mais complexas, utilizando ângulos de câmera que enfatizam o drama e a coreografia da execução final. O foco nas expressões faciais é o que realmente humaniza a tragédia. Vemos o choque e a dor refletidos nos olhos dos personagens. Esse jogo de sombras e luzes dramáticas cria um clímax emocional que eleva o MK11 acima de qualquer outro jogo de luta anterior. Cada fatality é uma lição de direção cinematográfica, unindo tecnologia de ponta com um design artístico visceral. Enquanto encerramos este bloco, vemos a câmera se afastar das ruínas de uma arena, enquanto a luz se apaga lentamente. MK11 foi o auge de uma era, mas o futuro reserva algo ainda mais surpreendente e refinado. Preparem-se no próximo e último bloco. Entraremos na nova era com Mortal Kombat 1. Não percam. Chegamos finalmente ao topo da Montanha Sangrenta, Mortal Kombat 1. Aqui, a tecnologia de nova geração elevou a brutalidade a um estado de arte nunca antes visto. A iluminação global e os novos sistemas de partículas fazem com que cada pingo de sangue e cada faísca de metal pareçam reais, transformando o fatality em uma experiência imersiva e perturbadora. Com o sistema de cameos, a criatividade na destruição dobrou. Agora, não é apenas um guerreiro que decide o destino, mas uma dança mortal e coordenada entre aliados, gerando sequências de finalização que exploram cada detalhe anatômico com uma fidelidade assustadora. As expressões de dor e o choque nos rostos dos personagens em MK1 são o ápice de décadas de evolução. O que começou com pixels simples em 92, agora nos entrega um espetáculo cinematográfico que nos faz questionar os limites do realismo. Foi uma jornada incrível acompanhar como Mortal Kombat definiu e redefiniu, o que significa Finish In. Se você curtiu essa série sobre a história dos fatalities, não se esqueça, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo Fatality!